Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite, meus queridos, a vocês que estão nas suas casas, a vocês que estão presentes. Ótimo, corretíssimo. Obrigado, minha diaconisa. E a você que está nas suas casas, a vocês que estão aqui presentes, queremos dizer da alegria de tê-los, de recebê-los nesta noite. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Estamos numa noite chuvosa, numa noite em que parte da igreja não teve como chegar. Temos uma quantidade muito grande de pessoas, Raimar, acessando nesse momento a nossa live, uma quantidade muito grande de pessoas que não puderam vir, mas estão acompanhando de casa. Eu sei que muitos de vocês estão assim pensando, será que a oferta para missões mundiais ainda será retirada em uma outra oportunidade? Sim. Então você que não pôde ofertar nesta noite, você pode procurar nossa tesouraria durante a semana e pode assim fazer a sua oferta, fazer a sua doação para missões. O valor que nós recebemos hoje, que foi arrecadado nessa noite, não é um valor real, porque é só o valor que foi arrecadado aqui no templo, o de R$ 1.061,80. Eu estava vendo que algumas pessoas, elas também fizeram as suas doações pelo Pix da igreja. Então nós só estaremos computando o valor real realmente da oferta quando a gente amanhã, quando a tesouraria fizer uma consulta, uma análise na conta e ver as ofertas que entraram nessa noite destinadas aí para missões. O nosso alvo é de R$ 1.750. Nós vamos ultrapassar este alvo para a glória do Senhor. Uma noite muito especial, onde a igreja cooperou, ofertou para a obra missionária. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, um texto que se encontra no Evangelho escrito por Mateus, no seu capítulo 9, leremos 2 versículos, o 35 e o 36. É nesse texto que estaremos meditando nesta noite. Mateus, capítulo de número 9, do versículo 35 a o 36. 35 e 36. 2 versículos para a nossa meditação. O texto diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. O tema do sermão nesta noite, uma noite missionária, uma noite de encerramento da campanha de missões. Estaremos falando sobre aprendendo a fazer missões com Jesus. Aprendendo a fazer missões com Jesus. Jesus, ele é o nosso modelo de tudo aquilo que glorifica a Deus. É muito bem certo que Jesus, ele é o nosso modelo de santidade, é o nosso modelo de bondade, é o nosso modelo de amizade, é o nosso modelo maior de compaixão, de graça. Na verdade, Jesus é o nosso modelo, E ele também é o nosso modelo de missionário. Jesus foi o maior missionário que já existiu. Jesus, ele teve, através da sua vida, do seu ministério, o mais eficiente modelo de missões. Então, é por isso que nós devemos aprender a fazer missões com Jesus.
O texto que eu acabei de ler para os irmãos mostra uma passagem de Jesus em ação, de Jesus fazendo missões. Jesus, ele estava há pouco tempo antes de enviar os seus discípulos para fazer missões. Daí ele disse: eu quero que vocês aprendam comigo, que vocês olhem para mim, para o meu modelo, para o meu método de fazer missões. E é muito bem certo que é o modelo de missões, é o método de se pregar o evangelho mais eficiente, é quando a gente copia do próprio Senhor Jesus Cristo, o maior missionário que já existiu. Jesus, ele estava sendo criticado, principalmente pelos líderes religiosos, porque Jesus estava curando, fazendo milagre, libertando pessoas, pregando. Então, os discursos de Jesus, as pregações de Jesus, os milagres de Jesus incomodavam muita gente. Os próprios fariseus, aqueles doutores da lei, eles acusavam Jesus dizendo que ele fazia milagres pelo poder de Satanás, pelo poder dos demônios. Então Jesus, para mostrar, ou até mesmo dando uma resposta àqueles homens, ele pregava o evangelho, ele falava do amor de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, Jesus, ele fazendo missões, Jesus em ação, fazendo missões, nós observamos algumas características do método adotado por Jesus para fazer missão. Então, a primeira característica do ministério de Jesus, da obra de Jesus Cristo em fazer missão, é que Jesus, ele fazia de missões o seu estilo de vida. Jesus fazia de missões o seu estilo de vida. O texto do verso 35 diz assim: e Jesus percorria todas as cidades e aldeia. Observe que Jesus, ao pregar o evangelho, ele fazia da sua pregação um hábito. Ele pregava a palavra de Deus de uma maneira corriqueira. A palavra percorria, eu fui atrás do significado dessa palavra. Quando diz assim, Jesus percorria todas as cidades, o que é que o texto está dizendo? Qual é a tradução dessa palavra? Era que habitualmente, corriqueiramente, costumeiramente, Jesus, ele pregava o evangelho. Então, quando nós olhamos para essa passagem, nós observamos que Jesus, ele não pregava o evangelho, ele não somente pregava a palavra de Deus em ocasiões especiais, apenas quando tinha alguma agenda marcada. Não, ele fazia da sua vida, aonde ele estava, ele proclamava a palavra de Deus. Então, aprendemos com Jesus esta primeira verdade, é que Jesus, ele fazia de missões um estilo de vida. Ele pregava diariamente, corriqueiramente, na sua vida. Jesus, ele abriu os olhos, estava pregando missões, estava fazendo missões. Ele estava caminhando, estava comendo com as pessoas, e nessas oportunidades, ele fazia missões. É tanto quando ele vai comissionar os seus discípulos, logo depois, no final do seu ministério terreno, em Marcos capítulo 1, verso 39, diz assim: então ele foi por toda a Galileia pregando. Não é nem esse texto da comissão, eu até volto aqui atrás, é em outro texto, é lá em Marcos capítulo 1, verso 39, quando diz assim: então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expulsando os demônios. Então, o que é que nós aprendemos? Era que Jesus, ele andava de cidade em cidade pregando o evangelho. A ideia do comissionamento, ele vai fazer lá em Marcos 16, no final do seu ministério. Ele olha para aqueles discípulos e diz assim: olha, assim como eu fazia missões, assim como eu usei a minha vida para fazer missões, vocês façam também. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Então, olhando para cá, olhando para essa primeira marca do ministério de Jesus,
é que ele fazia da sua vida um estilo, ou melhor, fazia de missões um estilo de vida. Ele não fazia uma dicotomia, ele não pregava somente o evangelho de acordo com algumas agendas, de acordo com algumas programações. Não, ele pregava o evangelho em todos os lugares. Aqui nós precisamos, aplicando, nós precisamos corrigir alguns equívocos no que diz respeito a esta ideia de fazer de missões um estilo de vida. O primeiro equívoco é a gente tirar da cabeça que a missão de pregar o evangelho, que fazer missão é apenas uma tarefa dos pastores, é apenas uma tarefa dos missionários, ou do corpo diaconal, ou de algum dirigente. Pregar o evangelho, fazer missão, é um papel, é uma missão de todo servo de Deus. O segundo equívoco que devemos também tirar é que nós não devemos pregar o evangelho somente em algumas situações, em alguns eventos, aonde depois eu silencio a minha mensagem, esperando que futuramente eu possa pregar o evangelho quando tiver algo marcado. É esta visão de que a gente só deve pregar o evangelho em ocasiões específicas, apenas em alguns momentos reservados, agendados. Tirando isso, eu não preciso fazer missão coisa nenhuma. É o segundo equívoco que precisamos tirar. Nós precisamos fazer missões, precisamos pregar o evangelho de maneira constante aos nossos colegas, aos nossos amigos, aqueles que são patrões, pregar para os seus empregados, aqueles que são empregados, que são crentes, encontrar um meio de pregar o evangelho para os seus patrões, pregar para os seus vizinhos, pregar para os seus colegas de escola. Então devemos fazer missões sempre. Um outro equívoco ainda que eu gostaria de corrigir é dizer o seguinte: não é porque nós ofertamos nessa noite para missões estaduais, mundiais, não é porque nós participamos durante o ano de 3 campanhas de missões, não é porque eu estou ofertando para missões que eu estou fazendo tudo aquilo que é necessário pela obra missionária. Tipo, eu já estou contribuindo para missões, eu já estou sossegado, eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso mais pregar para ninguém. Este equívoco também precisa ser corrigido. Precisamos sim ofertar para missões, é importante, é fundamental, mas o meu papel como missionário, ele continua depois de uma campanha de missões. Não pregamos o evangelho somente contribuindo para missões, mas devemos fazer isso no nosso dia a dia, usando os meios, as ferramentas que Deus nos concedeu para a gente anunciar o evangelho do reino. Então, a primeira marca do evangelho pregado por Jesus, eu acredito, eu estou usando aqui a expressão evangelho, Jesus pregando o evangelho, porque Jesus, ele era o conteúdo daquilo que ele pregava. Jesus, ele era o conteúdo da mensagem que ele pregava. Ele pregava o reino de Deus, pregava o amor de Deus, pregava que ele era o Filho de Deus vindo a esta terra para salvar o pecador. Por isso eu tenho liberdade de dizer que Jesus pregava sim o evangelho. A segunda marca do ministério de Jesus, a primeira era que Jesus, ele pregava o evangelho, ou ele tinha o evangelho, fazer missões como um estilo de vida. A segunda marca da missão de Jesus é que Jesus fazia missão de maneira inclusiva, O que está escrito ainda no verso 35? Ele diz assim: Jesus percorria, mostrando algo que era feito corriqueiramente, todas as cidades e aldeias. Todas as cidades e aldeias. O que é que eu aprendo aqui sobre essa visão de Jesus fazer missão de maneira inclusiva? Eu aprendo aqui 2 verdades sobre este evangelho inclusivo que Jesus ele pregava. O primeiro é que ele pregava um evangelho global.
O texto diz que ele pregava em todas as cidades. O texto não diz que ele pregava apenas nas cidades ricas. O texto não diz que ele pregava apenas naquelas cidades estratégicas. O texto não diz que Jesus pregava apenas em cidades maiores. Não. O texto diz que ele pregava em todas as cidades. Ele não fazia um trabalho pela metade, mas ele fazia o evangelho pleno, completo, global para todas as pessoas. Para todas as pessoas. É tanto, agora sim, o texto de Marcos 16, versículo 15, disse-lhes Jesus: vão por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Não é pregar o evangelho somente em algumas pessoas. Não é pregar o evangelho somente em algumas cidades. Não é pregar o evangelho apenas para um povo, apenas para um grupo, mas pregar um evangelho global, que atinja a todas as pessoas. Ainda sobre essa ideia de Jesus pregar um evangelho inclusivo, Jesus pregava um evangelho sem discriminação. Jesus pregava um evangelho sem discriminação. Em que sentido? Você observe que o texto diz assim: Jesus pregava o reino de Deus, ele percorria todas as cidades e aldeias. O que nós aprendemos? Era que Jesus, ele tinha simpatia, afeto, amor pelas pessoas que residiam, que moravam nas zonas rurais, mas ele também tinha profundo amor pelas pessoas que moravam nas aldeias, pessoas que moravam naquelas regiões que muitos eram pessoas pobres, eram pessoas doentes, eram pessoas sem ter nenhum tipo de expressão na sociedade, muitas delas pessoas fora da lei, digamos assim. Mas Jesus, ele pregava o evangelho para essas pessoas. Aquelas pessoas eram alvo do amor de Deus. Por isso que nós dizemos que Jesus pregava um evangelho sem discriminação. Não tinha um grupinho que ele disse: não, isso aqui eu vou pregar, para isso aqui eu não vou pregar, esse aqui eu vou deixar passar, eu vou dirigir a minha pregação para um grupo tal, esse grupo aqui que é uma ralé, esse grupo aqui que não tem expressividade, que é jogado à margem da sociedade, eu não vou mexer com esse povo. Jesus, ele incluía todos. Ele incluía todos. É tanto que lá no Evangelho, escrito por João, no capítulo 4, uma passagem linda, de uma mensagem extremamente evangelística. Jesus, ele passa lá em Samaria, e ele prega o Evangelho para uma mulher que já tinha tido 5 maridos, estava vivendo com outro homem, e agora aquele homem ainda não era dela. Observe que Jesus, ele quebra todos os padrões da época. O texto, se você ler com paciência, o texto vai dizer que Jesus conversa com uma mulher. Uma pessoa, um homem conversar com uma mulher, era fora dos padrões daquela época. Jesus, além de conversar com aquela mulher, Jesus, ele era judeu, a mulher era samaritana, outro preconceito que existia, estes dois povos não se davam bem, e além disso, Jesus estava conversando com uma mulher que tinha uma vida desregrada, era uma mulher que possivelmente ou era uma prostituta ou brincava com a vida sentimental de muita gente, porque ela já tinha tido 5 maridos, e o que ela estava vivendo agora não era marido dela ainda, dando a entender que era uma mulher de uma vida desequilibrada, de uma vida promíscua. E Jesus conversa com essa mulher, Jesus salva a vida dessa mulher. Aquela mulher, com certeza, era uma mulher rejeitada, era uma mulher escanteada, era uma mulher sem nenhum tipo de expressão. Jesus amou aquela mulher profundamente e salva a sua vida. Só para vocês terem uma ideia disso que eu estou dizendo, João capítulo 4, verso 16, diz assim: Jesus disse: vá, chame o marido, seu marido, e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: eu não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão,
ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e o que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. A mulher então lhe disse: agora eu sei que o Senhor é profeta. Então, Jesus pregava um evangelho inclusivo. Ele não tinha preconceito. Eu queria deixar como aplicação, dizer que nós devemos evitar também aqui 2 extremos, que muitas vezes nós, se a gente não tiver assim cuidado, a gente acaba cometendo. O primeiro extremo é a gente achar que somente as pessoas que vivem moralmente desequilibradas, pessoas assassinas, ladrões, pessoas dependentes de drogas, sei lá, um pedófilo, um tarado, alguém, ou um adúltero, ou uma prostituta, né? Somente esses grupos de pessoas, eles são alvo, eles devem ser alvo das nossas pregações, devem ser alvo de missões, esquecendo que aqueles que são moralmente equilibrados, que são pessoas boazinhas, essas pessoas do mesmo jeito, elas necessitam da mesma pregação, ou seja, da mesma forma que um assassino, ele deve ser evangelizado e deve se converter, um bom pai de família, que paga as suas contas, que não tem intrigado, é uma pessoa, entre aspas, do bem, essas mesmas pessoas são carentes da mesma pregação. Um outro equívoco que devemos evitar, ou um outro extremo, é a gente achar que somente essas pessoas moralmente boas, elas precisam de salvação. Eu vou pregar para essas pessoas, porque na verdade são pessoas boas, precisam ser avisadas das suas vidas pecaminosas, para que elas venham se converter. Já os dependentes de drogas, os assassinos, as pessoas que vivem aí na margem da sociedade, são pessoas que eles devem morrer lá. Era como se a gente dissesse assim: se a gente não pregar o evangelho para essas pessoas, é até uma forma de punição para eles. Parece que quem pensava assim era o profeta Jonas. Deus mandou que Jonas pregasse na cidade de Nínive, e Jonas relutou, porque Jonas sabia que se ele fosse pregar lá em Nínive, a palavra de Deus, aquelas pessoas, elas se converteriam. Aí Jonas, ele não queria ir, porque era para aquelas pessoas, os ninivitas, pessoas cruéis, deveriam morrer sem ter o contato com a salvação. Muitas vezes a gente pode pensar da mesma maneira: aquele grupo ali merece ir para o inferno, aquele outro grupo ali precisa sofrer, morrer e ir para o inferno pretinho. A gente não pode escolher um grupo para pregar o evangelho. Eu não posso achar que aqui na terra existem pessoas que necessitam de salvação mais do que as outras. Todo mundo precisa. Todo mundo, de igual maneira, precisa de arrependimento, precisa de salvação. O preto, o branco, o rico, o pobre, o velho, o novo, o que aparentemente leva uma vida socialmente, politicamente, economicamente, socialmente correta, todos eles necessitam urgentemente da pregação do evangelho. Jesus, ele fazia isso. Ele olhava, ele pregava tanto para aquelas pessoas que viviam nas cidades, as pessoas que viviam bem, pessoas que moralmente viviam bem na sociedade, como também aqueles que viviam à margem da sociedade. É por isso que a gente precisa fazer cultos, a gente precisa pregar o evangelho para todos os grupos de pessoas, e não fechar a cara. A gente deve evitar alguns tipos de comportamento, achar porque uma pessoa, ela leva um estilo de vida que a Bíblia condena, eu não posso fazer uma cara feia para ela, eu mesmo fecho a porta para que eu não venha pregar o evangelho para determinadas pessoas. Repito novamente, melhor dizendo, muitas vezes, a porta para pregar o evangelho para determinadas pessoas, para determinado grupo de pessoas, não são as pessoas que fecham, é nós mesmos que fechamos.
Se eu não concordo com a pessoa porque ela é pecadora, ela está vivendo no estilo de vida que a Bíblia condena, eu preciso fazer que nem Jesus, que eu vou já pregar. A gente precisa depositar amor, precisamos ter misericórdia daquela pessoa. Então, uma outra marca que nós aprendemos a fazer missão com Jesus. A primeira delas é que Jesus fazia de missões um estilo de vida. A segunda marca dessa missão de Jesus é que Jesus, ele pregava uma palavra, fazia missão de maneira inclusiva. E em terceiro e último lugar, Jesus fazia missões com o evangelho verdadeiro. Jesus fazia missões com o verdadeiro evangelho. O verso 35 ainda, diz assim: Jesus percorria, primeiro ponto, todas as cidades e aldeias, segundo, olha só, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. O verso 36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Como era que Jesus pregava o verdadeiro evangelho? Em primeiro, ele ensinava. O texto diz que Jesus, ele ensinava. O ministério de Jesus era completo. Ele expulsava demônio, ele fazia milagre, ele alimentava os famintos, mas o ensino era o carro-chefe do seu ministério. Não existe evangelho sem o ensino das Sagradas Escrituras. Gostaria de repetir novamente: não existe a pregação do evangelho, não existe o verdadeiro evangelho sendo pregado se não tiver ensino. Sem ensino, Jesus, ele pregava nas sinagogas, ele ensinava nas sinagogas. É tanto que lá em Mateus, capítulo 28, verso 18, quando ele ressuscita e está passando para aqueles discípulos as últimas instruções, ele vai dizer assim: Jesus aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus pregava o verdadeiro evangelho ensinando. A ministração, isso aqui já é uma aplicação, viu? A ministração de estudo bíblico e ensino sistemático da palavra de Deus é o método mais eficiente de evangelismo. Eu não estou dizendo que a gente não pode pegar uma Bíblia e fazer um culto numa esquina de um mercado. Eu não estou dizendo que a gente não pode fazer uma cruzada evangelística. Eu não estou dizendo isso. Agora, é muito mais proveitoso, é muito mais esclarecedor para um pecador quando você senta com ele e você expõe para ele as Sagradas Escrituras. Uma outra maneira que Jesus ele pregava o verdadeiro evangelho, além de ensinar, ele proclamava. O texto vai dizer isso, ele proclamava. Eu vou pegar aqui o verso ainda, o 35, pregando, ele ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino. Jesus, ele pregava o verdadeiro evangelho, proclamando esta palavra, proclamando o verdadeiro evangelho. Jesus, ele se comparava aqui, na verdade eu não vou nem usar a palavra se comparava. Jesus, ele se identificava aqui como um verdadeiro arauto. Pastor, essa palavra ela é muito esquisita no idioma,
na nossa língua, no nosso vernáculo. O que é um arauto? Um arauto, ele era um funcionário do rei, era alguém que trabalhava com o rei, e o rei dizia assim: olha, você vai até aquele povo inimigo e você vai lá declarar guerra, você vai dizer que nós estamos declarando guerra àquele povo. Ou então o rei dizia: você vai até aquele povo e você vai declarar paz, você vai lá dar o meu recado, e você dê o recado lá tal qual você ouviu. Você chegue lá e apenas diga o que eu mandei você dizer. Você nem aumente e nem diminua. Jesus fazia isso. O texto diz que Jesus ele pregava o evangelho do reino, a mensagem do reino, sem aumentar e sem diminuir nada. Tudo aquilo que o Pai queria que ele pregasse. O que é que eu aprendo? Jesus, ele era um verdadeiro arauto. Jesus fazia, ou ele transmitia uma mensagem aonde ele pregava a palavra com certezas. Com certezas. O verdadeiro evangelho pregado por Jesus, que deve ser pregado pela igreja, deve ser um evangelho de certezas. A gente deve chegar para a pessoa, falar para ela que ela é pecadora, que todos os homens são pecadores, que todos os homens devem se arrepender e devem aceitar, confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu não devo aumentar nem subtrair nada desta mensagem. Nós devemos ser verdadeiros embaixadores, verdadeiros arautos, que transmitem a palavra de Deus fielmente. Fielmente. Em Gálatas, capítulo 1, verso 8, diz assim: mas, ainda que nós, isso aqui é o Paulo dizendo, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daqueles que temos pregado, que seja anátema. Em algumas versões diz maldito. É uma palavra, é uma ordem do próprio Deus, que eu não devo mudar o evangelho, eu não devo adocicar o evangelho, e nem deixar o evangelho amargo. Eu preciso pregar o evangelho tal qual ele é, Uma outra maneira que Jesus ele pregava o verdadeiro evangelho era curando. O texto diz que ele curava toda a sorte de enfermidades, toda sorte de doença. A cura fazia parte do ministério de Jesus, porque o evangelho não é só palavra, é palavra e poder. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4, o Paulo vai dizer assim: a minha palavra, registrando as palavras do Senhor, né? A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas demonstração do Espírito e de poder. O que Paulo estava dizendo aqui era o seguinte: olha, eu quero dizer que a minha pregação, a missão que eu faço, pregando o Evangelho, não é uma pregação que traz apenas um conteúdo forte, com sabedoria humana. Não, é demonstração do Espírito de Deus e de poder. O Deus que nós pregamos é o Deus de milagres, que pode fazer coisas extraordinárias ainda hoje, através da sua igreja. Mas uma coisa é certa: os milagres, eles não devem ser a razão principal do evangelho que nós pregamos. De novo, nós devemos pregar milagres, sim, porque o nosso Deus é um Deus de milagre. Jesus, ele pode fazer milagre, ele pode fazer o impossível nos dias de hoje. Agora, os milagres, eles não devem ser a razão e nem a mensagem principal do evangelho que nós devemos pregar. Jesus, ele curava, mas os milagres não eram o carro-chefe do seu ministério. Jesus tinha como principal mensagem a pregação
da palavra de Deus. A ministração da palavra de Deus. Ainda, uma outra maneira que ele usava para pregar o verdadeiro evangelho, ele pregava o verdadeiro evangelho amando as pessoas. Amando as pessoas. Eu achei fantástico esse texto e traz uma advertência muito séria para aqueles líderes religiosos daquela época. O verso 36 diz assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus, ele pregava o verdadeiro evangelho amando as pessoas. Jesus, ele não pregava um evangelho dicotomizado daquilo que ele acreditava. Jesus, ele pregava o evangelho diferente daqueles líderes religiosos, dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, que cumpriam a lei de Moisés, ou pelo menos tentavam cumprir a lei de Moisés, mas quando eles, sendo líderes de um povo, eles rejeitavam o povo, abandonavam o povo, negligenciavam o povo. O próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: esse povo, a nação de Israel, ela está vivendo tal qual uma ovelha que não tem pastor. Jesus, ele demonstrava aqui compaixão pelas pessoas. Eu fui atrás do conceito da palavra compaixão, dizia que ele tinha compaixão. Jesus, ele se compadeceu das pessoas, significa sofrer com. A ideia de você ser misericordioso com alguém. Quando Jesus, ele olhava para aquelas pessoas, ele sentia a dor delas. Jesus se identificava com aquelas pessoas, amando profundamente aquelas pessoas. Você vai comprovar isso quando Jesus, ele se identificava, ele se comovia com os doentes, registrado lá em Mateus capítulo 14, verso 14. Jesus se compadecia dos cegos, Mateus 20 e 34. Jesus se era possessa de demônios, lá em Marcos 9 e 22. Nós temos muitos e muitos textos, Jesus se compadecendo, Jesus, ele sofrendo com, ele amando as pessoas, e por isso ele se interessava por ela. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, e é a pura verdade. Sabe por que algumas vezes a gente tem dificuldade de pregar o evangelho? É porque, de fato, a vida de algumas pessoas representa um pouco para a gente. Por que a gente tem interesse? A gente pede oração para que Deus venha salvar um pai, salvar uma mãe, salvar um irmão que a gente tem, salvar alguém da família. Ei, gente, olhe pela minha família, porque são pessoas tão preciosas, eu queria que vocês orassem por elas, para Deus salvar. E por que a gente não tem esse amor todinho pelos outros? Nós precisamos ter compaixão pelas pessoas, e eu só me preocupo com a salvação de alguém se eu de fato amar, se eu de fato me importar com a vida dela, independente de quem ela seja, independente daquilo que ela esteja fazendo, mas aquela alma, ela é preciosa e necessita, carece da salvação, do amor de Deus, de um milagre do Senhor. Eu já contei isso aqui, acho que em algum testemunho, já na escola eu conto muito. Eu ensinava numa escola aqui em Apodi, há alguns anos. Eu me lembro como se fosse hoje. Era um dia, na semana, uma sala de aula à tarde, uma sala de aula cheia de gente, cheia de jovens, muita gente metido a Engomadinho, a Mauricinho, a Patricinha. E naquela sala de aula tinha uma prostituta aqui de Apodi. E num dia lá, eu fiz um trabalho, uma atividade, e eu coloquei as pessoas para fazer grupo de 2 ou era de 3 pessoas. E com o tempo, a aula foi passando, chegava alguém, está aqui, isso aqui é meu trabalho, foi eu, fulano e tal, me entregava os trabalhos. Com pouco tempo, chegou aquela prostituta, aquela senhora, chegou para mim, me entregou o seu trabalho, disse: eu estou entregando meu trabalho somente eu, porque ninguém quis fazer o trabalho comigo.
Ninguém quis fazer o trabalho comigo. Eu não encontrei ninguém que pudesse dividir comigo aqui a responsabilidade de responder essa atividade. Eu fiquei triste, porque numa sala de aula, e em muitos lugares, acho que em quase todos os lugares, você deve, eu vou até tirar o quase, em todos os lugares, você deve tratar as pessoas bem, e nós devemos amar as pessoas, contribuir para o bem delas, independente daquilo que elas sejam. Eu não preciso concordar com determinadas práticas. Aquilo que a palavra de Deus diz sobre pecado, é pecado para qualquer tipo de pessoa. Jamais devemos abraçar o pecado de uma pessoa, batendo nas suas costas, dizendo que ela pode servir a Deus, estando como ela está. Devemos pregar o Evangelho. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando teve os seus pés banhados, os seus cabelos, né, por aquela mulher que chegou atrás dele, que enxugava o corpo de Jesus com seus cabelos, depois de ter colocado um bálsamo, um unguento no corpo dele, Jesus pergunta a ela: cadê os seus acusadores? Não apareceu ninguém. Ele diz: mas você vá e não peque mais. Então nós não podemos concordar com o pecado de ninguém, mas as pessoas são carentes do nosso amor e devemos amá-las como elas são. Como elas são. É o ensino que nós aprendemos. Quando nós falamos sobre a pregação do verdadeiro Evangelho, eu tenho aqui uma aplicação para fazer, dizendo que nós ficamos assustados com um tipo de evangelho híbrido que está sendo pregado em nossa nação. Eu coloquei nossa nação, mas é pregado em muitos países por aí. É um tipo de evangelho onde o sucesso financeiro, a ausência de problemas e as campanhas de milagre assumem a mensagem principal, onde as mensagens de autoajuda e a ausência de compromisso com Deus têm falado mais alto. Este é um tipo de evangelho que nós temos escutado por aí. Nós devemos aprender com Jesus, que devemos continuar pregando o verdadeiro evangelho. Então, concluindo, Jesus, como nosso maior missionário, nos ensina a fazer missões, sério, nos desafiando a fazer missão, fazer de missões o nosso estilo de vida, pregar o Evangelho de maneira inclusiva e pregando o verdadeiro Evangelho. Que Deus aplique essa porção em nossos corações. Que o Evangelho, tomando Jesus como modelo, possa ser semeado, que continue sendo semeado no nosso Apodi, no nosso Brasil e em todo o mundo.